Olha, chegar aos 40 não precisa ser o começo do fim, muito pelo contrário. Hoje, a gente vai mergulhar num guia bem interessante, inspirado no trabalho de Claudia Muller, que mostra como dá para juntar o poder da natureza com a ciência e, de verdade, transformar essa década em um período de pico de energia e de propósito. Mas afinal, o que é que significa prosperar depois dos 40? Não é só fugir de doença, não. É sobre se sentir forte, com a mente limpa, cheio de bem-estar. A grande pergunta é: como é que a gente constrói essa realidade no dia a dia? E a resposta, olha só, está numa visão que junta tudo. O poder que vem da natureza, as descobertas da ciência e a nossa força de espírito. A ideia é parar de enxergar o corpo como uma máquina que só se desgasta e começar a ver como um sistema vivo, sabe, que pode sim ser fortalecido para uma vitalidade que dure. Vamos entender como? Então vamos lá. Os 40 anos marcam mesmo um novo capítulo. E claro, isso inclui mudanças no corpo. Mas entender o que está acontecendo não é motivo para se preocupar, não. É justamente o primeiro passo para assumir o controle e otimizar a qualidade de vida. Ok, eu sei. Essa lista aqui pode parecer meio assustadora à primeira vista, mas o guia traz um outro olhar. São processos naturais, não uma sentença definitiva. A queda da testosterona ou as mudanças no metabolismo não são o fim da linha. Na verdade, são sinais que mostram exatamente onde a gente precisa agir com os hábitos certos. E por onde a gente começa a construir esse equilíbrio todo? Pela base, claro, a alimentação. A filosofia aqui é muito clara. O que se come é o pilar, a fundação de um envelhecimento saudável e cheio de energia. Esses aqui, gente, são os verdadeiros parceiros da nossa vitalidade. Comida de verdade, sabe? Fresca, colorida, grãos integrais para dar aquela energia constante e as gorduras do bem, como o ômega 3, que ajudam a combater a inflamação. A sacada não é sobre restrição, é sobre escolher de forma inteligente o que realmente nutre e repara o corpo. E do outro lado da moeda, claro, está aquilo que a gente precisa evitar. Os ultraprocessados, o açúcar em excesso, as gorduras trans, esses são os verdadeiros vilões da história, que inflamam o corpo e abrem a porta para um monte de doenças crônicas. Olha que legal esse resumo. Ele mostra os 4 pilares de uma suplementação inteligente. É para a gente pensar assim, ó. O zinco é tipo o combustível da testosterona. A vitamina D regula os ossos e os hormônios. O magnésio é o que relaxa os músculos e os nervos. E o ômega 3 é como se fosse o bombeiro que apaga a inflamação no corpo. Cada um deles tem um papel fundamental. Beleza, então. Nutrir o corpo com a comida certa é super importante. Mas é só metade do caminho. A verdadeira harmonia só vem quando a gente conecta a saúde do corpo com o bem-estar da mente e um sono que realmente descansa. É um trio que não dá para separar. O exercício físico regular, nossa, é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem na mão. Ele não só melhora a circulação e fortalece os músculos, como também tem um impacto direto no nosso humor e no nosso nível de energia. E a chave do sucesso aqui, segundo o guia, é misturar o aeróbico, sabe? A corrida, a caminhada, com o treino de força, a musculação. E agora a gente chega num ponto que é o coração desse guia. A saúde física não se sustenta sozinha. Cuidar da mente, das emoções, do espírito, isso não é um luxo, é a base de tudo. No fim das contas, não adianta nada ter um corpo forte se a mente não está em paz, né? Não existe vitalidade de verdade sem esse equilíbrio por dentro. E para ajudar a gente a chegar nesse equilíbrio, o livro dá umas dicas de práticas que são simples, mas muito poderosas. Meditar, orar, fazer uma leitura que eleva ou até mesmo só ter alguns momentinhos de silêncio no dia. São ferramentas que todo mundo tem acesso para diminuir o estresse e ganhar mais clareza. E falando em equilíbrio, um dos nossos maiores aliados é algo que, vamos combinar, muita gente deixa de lado: o sono. É nessas 7 a 8 horas de descanso que a mágica toda acontece. O corpo se conserta, os hormônios se ajustam, a mente se organiza. Dormir bem não é luxo, gente, é uma necessidade biológica. Ok, agora vamos entrar num assunto importante. Aquelas questões de saúde que são mais comuns depois dos 40, sempre olhando pelas lentes das estratégias naturais que o guia propõe. Primeiro vamos falar da tal da andropausa. É super importante entender que isso não é doença, tá? É uma fase natural de uma queda hormonal que acontece. Os sintomas, como mais cansaço ou mudança de humor, podem atrapalhar o dia a dia, mas a boa notícia é que dá para gerenciar. Tá, e aí, como é que a gente lida com isso de um jeito natural? A abordagem é completa. Começa com uma nutrição pensada para isso e exercício, passa pelo controle do estresse e pode até incluir uma ajudinha de fitoterápicos, que são plantas medicinais como a maca peruana ou tríbulos terrestres, que são usadas há muito tempo para dar esse suporte hormonal. A saúde do coração, claro, é outra prioridade máxima.
E as estratégias para cuidar dele reforçam tudo o que a gente já conversou. Uma boa dieta, exercício, controle do estresse e ainda adiciona o uso de aliados naturais, como alguns chás, que ajudam a proteger todo o sistema cardiovascular. Bom, depois de tanta teoria, que tal a gente ir para a parte mais gostosa? Ver como tudo isso vira comida de verdade, pratos deliciosos no dia a dia. O guia traz umas receitas bem simples pensadas exatamente para abastecer a vitalidade masculina. Vamos começar com um clássico que não tem erro. Salmão grelhado. Aqui, a gente tem proteína da melhor qualidade para os músculos e uma dose caprichada daquele ômega 3 que a gente falou, que é um anti-inflamatório natural e um protetor do coração. Sabe aquele dia super corrido? Então, o Smoothie Verde é tipo um atalho genial para se nutrir bem. É o jeito mais rápido e prático de botar para dentro um monte de vitaminas, minerais e fibras, dando um gás na energia. E para começar o dia com o pé direito, uma opção que é simples e muito estratégica: omelete de claras com espinafre. É uma fonte limpa de proteína que é essencial para lutar contra a perda de massa muscular, um dos desafios dessa fase da vida. E para fechar com um exemplo de refeição completíssima, quinoa com legumes assados. A quinoa é incrível porque é uma proteína vegetal completa, e junto com os legumes, o prato fica rico em fibras, energia boa e um monte de micronutrientes. Ou seja, é juntar praticamente todos os conselhos que a gente viu aqui num prato só. E para a gente fechar o raciocínio, essa citação do guia resume tudo perfeitamente. Cuidar da saúde não é apenas evitar doenças, mas cultivar hábitos que sustentam uma vida longa, ativa e cheia de significado. É sobre construir de forma ativa a vida que se quer viver. Então fica aqui uma reflexão final, né? Não é sobre mudar tudo da noite para o dia, uma revolução completa. A pergunta é: qual é aquele passinho, por menor que seja, que dá para dar ainda hoje para cultivar mais vitalidade? A jornada sempre começa com uma única e pequena decisão. Obrigado pela companhia e até a próxima.